O PSB escolheu o deputado federal do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, para candidato a vice na chapa com Marina Silva. Os nomes devem ser confirmados amanhã em Brasília. Com os novos personagens, a campanha eleitoral passou a receber mais atenção. A tragédia envolvendo Eduardo Campos deixou o eleitor mais atento. É o caso de Jorge, que ia votar no ex-governador pernambucano, mas agora decidiu estudar melhor as propostas dos candidatos. Ainda preciso pesquisar, estudar isso de uma maneira mais eficaz para poder decidir o meu voto. Ele acompanha inclusive os comentários em redes sociais, que por enquanto ainda repercutem a morte do candidato que ocupava a terceira colocação nas pesquisas. De acordo com um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas nas redes sociais, num primeiro momento após a morte de Campos, as palavras mais usadas expressavam o pesar, o luto por alguém que deixou esposa e filhos de forma tão prematura. A morte dele, exatamente uma semana antes dessa data, fez com que o interesse pela eleição começasse uma semana antes do que seria normal, o que seria de se esperar. Não é? E, claro, criou todo aquele clima de comoção que a gente acompanhou aí esses últimos dias. Né? O nome de Marina Silva reacendeu a tese da terceira via. Mas, como mostrou a pesquisa Datafolha de ontem, tanto Aécio Neves, do PSDB, quanto Dilma Rousseff, do PT, se mantêm estáveis em relação ao levantamento anterior. Nós tínhamos uma campanha com dois polos, né? A presidente Dilma e o senador Aécio Neves. Agora, como a Marina Silva é muito mais conhecida do que o Eduardo Campos conseguiu ser, a campanha agora é uma campanha de três polos, né? Vila, a entrada de um novo nome nessa disputa aqueceu, pelo menos é o que se diz, mas não é também a entrada do horário eleitoral, das questões dos debates que começam a ocorrer, as entrevistas nas TVs, no rádio. Perfeito. O aquecimento ocorreria mesmo se o Eduardo Campos estivesse aí, né? Claro. Eu acho que nós discutimos até na semana passada uma campanha eleitoral muito curta, 45 dias, um horário é muito pouco. Nós devíamos ter no mínimo 60 dias. Alguém vai dizer assim, mas é exagero? Não, nós estamos discutindo a eleição do Executivo Federal e de 27 unidades da Federação e os legislativos de 27 unidades e o Congresso Nacional. E, no caso, a renovação toda da Câmara e um terço do Senado. Portanto, é algo muito importante, que a gente não poderia discutir tudo tão rapidamente e tal. É claro que tudo isso começa a chamar a atenção da população sobre as eleições. Vale lembrar que, pela tradição das eleições brasileiras, e temos eleições plenamente democráticas desde a Constituição de 1988, né, a maior grande parte dos eleitores vão decidir seus votos na última semana, especialmente no caso legislativo, até por desconhecê-los, não saber direito quem são os candidatos. E mesmo no caso do executivo, muitos dos eleitores deixam a definição, no caso do primeiro turno, lá para o final tal. Eu acho que agora, claro, houve a tragédia de Santos da quarta-feira passada, aquilo, claro, que acabou chamando bastante atenção, mas efetivamente a partir de hoje é que o interesse fica maior, os debates são fundamentais para isso, são essenciais para esclarecer o eleitor sobre quem é o seu candidato, o que ele pensa, né? E a debate também, o horário televisivo também com discordância, com polêmica, com crítica, eu acho absolutamente saudável. Eu acho que democracia sem crítica não é democracia, é ditadura. Agora, o que a gente deseja, acho que todos nós, acho que todos que nos assistem também, é a discussão programática. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil das questões programáticas nunca assumirem o primeiro plano da discussão. É sempre o ataque, a agressão, a calúnia, e muitas vezes a calúnia feita no final do horário eleitoral para que ela tenha alguma influência no momento da eleição. Então, vamos esperar que dessa vez, vamos imaginar que nós tenhamos finalmente uma discussão programática. Agora escolheram um vice, né, da Marina. O Beto Albuquerque, vale lembrar, é um deputado federal bastante ativo, tal, mas ele é candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, ele estava em terceiro lugar nas pesquisas, né? É uma vaga só, dificilmente ele seria eleito senador lá pelo Rio Grande do Sul. E é alguém da direção nacional do PSB. Do PSB, como nós tínhamos comentado a semana passada, era bastante provável que a composição fosse feita dessa forma. A Marina, que é de um outro partido, está no PSB, que é da Rede, como é sabido, e tivesse alguém da direção nacional. No caso, ele foi, durante muito tempo, líder do partido na Câmara dos Deputados.